Oi, gente. Mais um pequeno vídeo, tá? Mostrando a origem de uma determinada relação matemática que é muito empregada em cálculos bioquímicos, principalmente cálculos bioquímicos que envolvem transferências de carga, elétrons. Se você lembrar um pouco lá da sua graduação, você vai lembrar, por exemplo, de uma tal de cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria, talvez você lembre de um tal de nicotinamina, adenina de nucleotídeo, né? NADH, FADH2, ou seja, são compostos que na realidade têm no seu tratamento metabólico muitas vezes, transferências de carga, transferências de elétrons. E dentro do formalismo que descreve esses processos, você tem um par de equações, duas ou três, sei lá, que normalmente analisam essas transferências de cargas associadas a energias. E quem fala de energia é a termodinâmica, né? Tá certo? Então, na verdade, a gente começa essa situação exemplificando, por exemplo, que você tenha num determinado processo qualquer, um processo bioquímico qualquer, vamos colocar isso aqui como equilíbrio eletroquímico, tá? Não tinha equilíbrio químico, então nós vamos chamar agora de equilíbrio. Tá certo aqui, eu estava vendo a posição da luz. Equilíbrio eletroquímico. O que o equilíbrio eletroquímico? O que o equilíbrio eletroquímico postula? Grosseiramente, que eu tenho lá uma substância, por exemplo, que está em estado reduzido, e essa substância pode ser convertida a um estado oxidado, perfeito? Estado reduzido, estado oxidado, com a perda de elétrons. Vamos representar elétrons como um Ezinho, um sinal de menos em superescrito. Mas da mesma forma, uma substância que está em estado oxidado, ela pode receber elétrons e se tornar um composto em estado reduzido. Então, nós estamos falando de dois estados, estado oxidado e estado reduzido. Se a gente está falando de dois estados, estado oxidado e estado reduzido, as quantidades de energia que podem estar relacionadas a isso podem ser alvos de avaliação da termodinâmica, né? Também de dois estados. Nesse sentido, quando a gente analisa assim mais superficialmente como essas relações surgem, elas surgem a partir do ponto em que eu tenho uma determinada partícula que exibe uma carga aqui qualquer, sei lá, uma carga positiva. Essa partícula exibe uma carga positiva e essa partícula ela está numa região no infinito. E essa partícula que está numa região, vou colocar aqui região, você não pode confundir, né? Essa partícula está numa região no infinito. Essa partícula é trazida por um espaço, por um sistema, né? Do espaço para um sistema, no qual agora ela está num ponto P qualquer, aqui, tá? Para trazer essa partícula de carga positiva até esse ponto P, isso consome um trabalho, pode ser representado por W. E quando a gente analisa uma relação simples, né, de trabalho, a gente chega a esse tipo de representação aqui, ó, φ, o símbolo φ, vai ser igual a esse trabalho aqui sobre Q, tá? Isso aqui também, se bobear, é mais uma aula inteira só para deduzir isso daqui, tá certo? Mas é uma relação matemática simples que está invocando basicamente o seguinte: esse φ é o potencial elétrico, tá? Então esse aqui é o potencial elétrico. O potencial elétrico é medido em volts. Então o potencial elétrico que é necessário, deixa eu colocar completo aqui, ó. Potencial elétrico relativo ao transporte de uma carga, e também vem aquele papo, né, infinitesimal, né, uma carga, vamos colocar de uma carga do infinito, uma carga infinitesimal, né, do infinito ao ponto P, tá certo? Ao ponto P. Esse é o potencial. E, obviamente, esse W aqui pode ser muito bem representado como trabalho de não expansão, tá? Um trabalho elétrico. Se é um trabalho elétrico para quê? Para trazer essa carga do infinito até o ponto P. Então eu posso representar isso aqui como menos ΔG, tá? Energia de Gibbs, variação de energia de Gibbs, tá certo? E, peraí, faltou aqui o Q. O Q é a carga, é o valor dessa carga, tá certo? O valor dessa carga, ele é medido em C
representação no Sistema Internacional de Unidades, que é coulombs. Opa, peraí, vamos cá. Coulombs, tá? Coulombs. O que representa um coulomb? O coulomb representa o transporte de uma corrente de 1 ampere, isso aqui é corrente, uma corrente de 1 ampere por 1 segundo. Tá? Então, corrente. Então, basicamente, o coulomb tem como uma das suas unidades ampere segundo menos 1. Certo? É uma notação de carga. O coulomb também tem uma outra notação bastante interessante. Ele representa números de mols de elétrons. Então, por exemplo, se eu representar aqui, ó, aqui, ó, o coulomb ele pode ser representado por um determinado parâmetro. Peraí. Não, tá certo, é isso mesmo. O coulomb ele pode ser representado também por 96.485 mol de elétrons, que seria uma referência, tá certo? Uma das referências para a representação dele. E aqui a gente está falando de mol, né? De N. Né? Então, na realidade, mol de elétrons trazidos em 1 segundo. E isso pode ser representado também como uma carga, né? Como sendo um F, esse valor aqui, ó, mol de elétrons, tá certo? Como F, número de elétrons, perdão, na verdade, número de elétrons, né? Então, quando eu pego esses elétrons aqui, ó, elétrons, vezes o número de mols. Então, a carga pode ser representada desse jeito, tá? Do qual eu tenho a constante de Faraday como sendo, vamos abreviar aqui, 96.500, né? 96.500 elétrons, né? Como sendo a constante de Faraday. E tem uma outra relação também. Isso aqui representa, essa carga também representa algo como 6,24 vezes 10 a 18 elétrons, quantidade de carga trazidas também por segundo. Então, no final das contas, o que nos interessa aqui nessas relações todas é que a gente tem esse parâmetro aqui, ó, constante de Faraday, tá? Constante de Faraday, isso aqui eu não esqueci de falar, né? Então, isso aqui também é chamado de constante de Faraday, em homenagem a Michael Faraday, tá? Constante de Faraday. O Coulomb leva o nome de Coulomb como unidade do Sistema Internacional por causa do Coulomb mesmo, que foi um físico muito conhecido. Morreu de complicações crônicas já bem mais velhinho depois da aposentadoria, tá? Não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum dado do tipo, como eu já mencionei em outros, isso aí morreu na Segunda Guerra Mundial ou algo assim, tá certo? E Faraday é responsável por uma série de, Faraday e Maxwell são responsáveis por uma série de equações pertinentes da física clássica. Mas o que nos interessa aqui nessa nossa dedução, eu estava querendo ver se eu tinha colocado a lousa do jeito correto, eu coloquei. É que então eu tenho uma relação na qual esse potencial elétrico pode ser muito bem representado, então, como trabalho elétrico, né? Como trabalho elétrico, vezes o quê? Isso aqui eu já tinha colocado, eu havia colocado lá em cima, tá certo? E se a gente pensar agora que nós temos uma diferença de potencial elétrico, porque a gente não trabalha, quando a gente mexe com termodinâmica, você já deve ter percebido, você não trabalha com quantidades absolutas, são sempre diferenças, né? A gente pode chamar uma diferença de potencial elétrico, está relacionada à diferença em 2 pontos, né? Para você trazer de 2 pontos, quer dizer, eu pego, por exemplo, ele de um ponto do infinito aqui, levo para um ponto P1, do ponto P1 levo para um ponto P2, então aqui eu vou ter um potencial elétrico, por exemplo, 1, e aqui eu vou ter um potencial elétrico 2. Isso aqui pode ser, portanto, representado como menos ΔG aqui, ó, menos ΔG, menos ΔG. Isso aqui eu posso chamar de E, seria uma espécie de um epsilon, não sei, um E estilizado, tá certo? Então isso aqui seria a diferença de potencial elétrico, representado como diferença de potencial elétrico, beleza? Diferença de potencial elétrico. Se eu juntar isso tudo, eu tenho então que essa diferença de potencial elétrico ela pode ser muito bem calculada aqui com meu menos ΔG de trabalho elétrico sobre Fn, tá? Porque o Q foi substituído por Fn aqui em cima. Se eu coloco as coisas dessa forma, eu posso então entender que o meu ΔG para um fenômeno
aqui a palavrinha certa, de equilíbrio eletroquímico, ok? Para um fenômeno de equilíbrio eletroquímico, ΔG representa menos NFE, certo? Então olha que bacana, pelo menos eu acho bacana. Se você tiver, a constante de Faraday é um valorzinho fixo. Se você souber o número de elétrons que são transportados, né, mol a mol, né, o número de elétrons que são transportados numa reação, e você medir o potencial elétrico com um instrumento que o permita fazê-lo, e vale até um voltímetro de precisão, você consegue determinar a variação de energia livre daquele sistema. E mais doido ainda, se você já souber que aquela reação química ou bioquímica ela tem uma determinada variação de energia livre, a ela relacionada, e você medir o potencial elétrico, como por exemplo potencial elétrico de membranas, em que você sabe que está acontecendo um fenômeno ali de transporte de elétrons numa membrana, você já sabe qual que é a variação de energia de Gibbs e você mede o potencial elétrico dessa membrana. Você consegue obter o número de elétrons, olha que doido, mol de elétrons é o número de elétrons relacionados àquela relação. Isso é bem interessante, né? Pois bem. E agora a gente tem o seguinte, ó, ainda falando sobre equilíbrio eletroquímico, né? A gente concluiu, portanto, que ΔG pode ser muito bem representado como NFE, beleza? Mas a gente já sabe também que ΔG é representado por ΔG0 mais RT ln de Q, né? A gente tem essa relação também. Se você juntar essas duas relações, não sei como é que eu posso representar aqui, 1 e 2, talvez 1 e 2, né? Então se eu colocar aqui, ó, juntando 1 e 2, juntando, ou na verdade é inserindo, né? Não é juntar, eu estou inserindo, não estou juntando, não estou equalizando. Então se eu inserir aqui, ó, inserindo 1 em 2, eu posso ter então que o meu ΔG, ou seja, o meu menos NFE, vai ser igual ao meu ΔG0, ou seja, menos NFE0 mais RT ln de Q. Em que esse Q é a proporção, vale a pena dizer, né, que Q vai ser a proporção de uma determinada concentração de produto por uma determinada concentração de reagentes. Diferente do K de equilíbrio, que diz que essa relação de produtos e reagentes ocorre no equilíbrio, portanto, em condições padrão, que é aquela bolinha superescrita, e que, portanto, são condições fixas, né? Aqui no caso, não, essas condições são experimentais, são condições obtidas em bancada. Então, se eu fizer desse jeito, ó, eu tenho termos aqui mais ou menos parecidos, eu posso dizer que menos NFE vai ser igual a menos NFE mais NFE0 vai ser igual a RT ln de Q, tá certo? Então se eu colocar aqui, eu tenho NF aqui, tenho NF aqui, eu coloco ele em evidência, então eu posso dizer que NF que multiplica, ou menos NF, melhor ainda, né? Coloco menos NF aqui que multiplica E menos E0, vai ser igual a RT ln de Q, tá certo? Deixa eu descer aqui um pouquinho mais, beleza. Bom, eu tenho essa multiplicação aqui, então posso dizer que E menos E0 vai ser igual a RT ln de Q sobre, não precisa ser esse sobre por tudo isso daqui, ó, sobre NF. Sobre NF, tá certo? E por conseguinte, eu posso concluir então que o meu E, o potencial elétrico, vai ser o potencial elétrico em condições padrões. Isso aqui vai para lá, né? Vai ser igual ao potencial elétrico em condições padrões, mais o meu RT, opa, peraí, nem fez caca, que, ó, quando eu peguei isso aqui estava negativo, ele passa para lá, isso aqui vai ficar negativo, né? Exato. Menos RT sobre NF ln de Q. Ok? Isso aqui é uma outra expressão conhecidíssima, tá? Uma outra expressão conhecidíssima. Então essa expressão, na realidade, é uma equação relacionada
Deixa eu colocar aqui, onde é que está minha borrachinha? Aqui, ó. Esse aqui é uma equação relacionada ao trabalho elétrico, tá? O trabalho... Ixi. Eu acho que essa equação nem tem um nome. Então, vou colocar aqui. Seria assim, o trabalho eletroquímico, né? Porque eletroquímico não... Na realidade, aqui pode ser... É mais um trabalho elétrico do que eletroquímico, né? Porque ele está envolvendo o potencial elétrico medido em número de mols, quer dizer, mols relacionados ao elétron. Isso não necessariamente pode ser químico, mas no nosso exemplo aqui vai ser sempre químico, então trabalho eletroquímico. Já essa daqui é a famosíssima equação de Nernst. Também é um cara que sofreu bastante aqui na biografia dele, tá? Equação de Nernst. E essa equação de Nernst também é interessante, porque vejam, olha o que ela me diz. Ela me diz o seguinte, que se eu tiver, por exemplo, um potencial elétrico medido em condições padrões, se eu tiver um potencial elétrico medido aqui em condições padrões, se eu medir o potencial elétrico na condição experimental que eu estou desenvolvendo, como esses parâmetros aqui, ó, R é constante geral dos gases, portanto é constante, temperatura constante, número de mols constante, constante Faraday é uma constante, isso aqui dá um determinado valor e eu acabo pegando qual que é a quantidade de Q, ou seja, a razão produto sobre reagente. E você pode pensar de outra forma, se eu souber, eu tenho no meu experimento os produtos e reagentes, eu já sei a razão deles, e eu meço os potenciais elétricos, eu meço o potencial elétrico da operação e eu tenho o potencial padrão, eu acho o número de elétrons envolvidos, entendeu? E assim por diante, quer dizer, você brinca com essas equações no final, tentando buscar a incógnita que está relacionados a essas, tá? Que é o que a gente deve fazer em videoconferência, é o que a gente deve fazer por agora como exercícios e como atividade. Quer dizer, pegar essas expressões que foram deduzidas e aplicar essas expressões em situações bioquímicas reais, tá bem?